diz respeito a Mariana Naime, ela tem sido a voz dos coronéis da Polícia Militar ali do Distrito Federal e do seu próprio marido, que estão calados, amordaçados. E a condenação desses coronéis é uma excrescência, uma vergonha. Porque a gente olha que só houve o voto, por enquanto, do ministro Alexandre de Moraes, é verdade. Mas esse voto já foi o suficiente para nos mostrar o nível de perseguição política e de forçação de uma narrativa que não se sustenta. Essa narrativa do golpe de Estado, da abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ela acaba desaguando na Polícia Militar do Distrito Federal e que escolheram justamente o Naime, que foi o responsável por não ter acontecido o que, aparentemente, todos torciam para que acontecesse. Porque, veja só, o 8 de janeiro, o Naime estava de férias no 8 de janeiro, mas ele conhecia todo o planejamento durante várias vezes. Ele esteve à frente da operação da segurança. Inclusive, ele esteve à frente da segurança da posse do presidente Lula. Conhecia todos os detalhes. E, no entanto, já estava de férias, mas quando soube do que estava acontecendo na Praça dos Três Poderes, ele chama a viatura, o motorista, se coloca o uniforme, vai para lá, assume o comando e consegue deter, retira os manifestantes da Praça dos Três Poderes, faz as prisões de quem estava ali nos prédios e vai empurrando a multidão pela esplanada dos ministérios de volta aos que estavam no acampamento e os que não estavam no acampamento para fora daquela área ali de confronto. Ele assume, inclusive é ferido com o rojão, há imagens dele se atracando com alguns dos manifestantes. Mas na narrativa do Alexandre de Moraes, é interessante que ele diz que o Naime, ele foi o responsável por parte daquilo que aconteceu de equivocado nesse dia. E aí a gente percebe algo muito interessante que eu queria dizer o seguinte. Estou muito curioso e peço que a Mariana Naime nos fale sobre isso com mais detalhe, talvez amanhã. Estou muito curioso com o voto do Flávio Dino, sabe, Alfredo? Mas muito curioso, porque, veja só, o Flávio Dino estava no Ministério da Justiça com quem? Com a vice-governadora e com um coronel da PM assistindo tudo do seu gabinete. Mais do que isso, o Flávio Dino era o ministro da Justiça e tinha pelotões da Força Nacional armados e equipados para controle de distúrbio, ou seja, com capacetes, escudos, munição não letal, todos prontos, que poderiam ser utilizados ali. Não foram utilizados. Mais ainda, todas as comunicações do sistema de inteligência mostravam a concentração de ônibus chegando para Brasília. E sabe o que aconteceu de estranho, Alfredo? É que a Polícia Militar foi ao acampamento, avisou os manifestantes que eles poderiam ir para a Praça dos Três Poderes, escoltou os manifestantes pela contramão, parou os manifestantes na altura da rodoviária antes da Catedral e os revistou. Crianças foram revistadas, mulheres, crianças, famílias. Só que quando chegam na Praça dos Três Poderes, já havia um grupo ali quebrando dentro dos próprios prédios, depredando, e esse grupo não foi preso, esse grupo não foi detido, esse grupo se evadiu e aqueles manifestantes escoltados pela Polícia Militar chegam na esplanada dos ministérios naquele momento de confusão. Se não fosse o Naime, Alfredo, eu ouso afirmar que o plano poderia ter dado certo. E talvez a gente olhe que na condenação do Naime, se você ler, você vai observar que a principal testemunha de acusação, sabe quem é? O interventor. E esse interventor foi colocado pelo Flávio Dino. E esse interventor que foi colocado pelo Flávio Dino, que era o seu braço direito, nunca entendeu nada, Alfredo, de segurança pública, de controle de distúrbios. E ele entrou em atrito com o Naime, porque ele queria que as pessoas fossem presas todas no mesmo dia. E nós vimos o que aconteceu no dia 9. Vimos o que aconteceu, inclusive, com o comandante do Exército, na época, o general Arruda, que não permitiu que as pessoas fossem presas à noite ali, porque seria uma confusão, poderia haver mortes, inclusive. E o Naime, responsavelmente, tomou pé da situação, controlou a situação, retirou os manifestantes ali da área, não houve uma morte,
não houve nenhuma arma apreendida, ou seja, tudo o que aconteceu ali foi graças à iniciativa do próprio Naime, que desfez, talvez, as intenções de alguns que, semanas antes, o ministro Alexandre de Moraes, rindo em Brasília, falou ao lado do Toffoli: ainda há muita gente para prender e muita multa para aplicar. Só que ele falou isso 3 semanas antes do 8 de janeiro. Ou seja, muita coisa para explicar, Alfredo, do 12 de dezembro, muita coisa para explicar ali do 8 de janeiro, mas que a CPMI não pôde avançar porque havia uma tropa de choque colocada por quem? Pelo Flávio Dino. Então quer dizer que o Flávio Dino era o ministro da Justiça nesse dia, agora ele vai julgar. Ele também vai julgar o Naime, porque o seu interventor, o Capelli, que foi colocado por ele ali, que não entendia nada de segurança pública, foi colocado ali para quê? Então eu digo para você, eu estou muito curioso, viu, Alfredo, do voto do Flávio Dino em relação a esses coronéis da PM, que inclusive receberam uma multa de 6 milhões cada um, como se um oficial da PM tivesse capacidade de pagar uma multa como essa. É uma excrescência, é uma vergonha nesse momento em que a gente está vivendo esse julgamento farsesco ali no STF, Alfredo.